A gente está aqui no curso de matemática discreta e agora a gente está indo aqui para a parte 2 da nossa aula, que é contando rodas com restrições, tá? E aí a gente já teve esse problema em alguma aula, nos jogos de contagem, a gente já trabalhou com essas rodas lá, tá? Imagine que N pessoas vão formar uma roda. E imagine que eu tenho a restrição de que eu não quero que a pessoa B fique ao lado da pessoa A, nem ao lado da pessoa C. Então, vou ter o raciocínio número 1, como é que a gente poderia pensar na resolução desse problema, né? Então, a pessoa B, ela não deve ficar do lado nem de A e nem de C. Então, nós podemos deixar o B de lado e primeiro verificar todas as situações da roda em relação a e ao C. São N pessoas, tá? Então, eu tirei o B da jogada por enquanto, eu separo ele, né? E depois a gente vai colocar ele na roda. Só que assim, existem dois casos aqui, tá? Do A, que é o A e o C estão lado a lado. E existe a situação que o A e o C não estão lado a lado, certo? Não estão. No primeiro caso, que o A e o C estão lado a lado, eu também vou contar o A e o C como se eles fossem uma única pessoa, tá? E aí eu faço esse raciocínio, ó. Mas antes disso, ele vai chamar a atenção do que acontece com o B, tá? Ele diz assim, olha, quando o A e o C estão lado a lado, existem só 3 posições que o B não pode ficar. E quando o A e o C não estão lado a lado, existem 4 posições que o B não pode ficar. Nessa hora eu faço esse desenho aqui, ó. Imagina a roda, né? Imagina o A e o C lado a lado. E aqui as outras pessoas, tá? Aí onde que o B pode ficar, né? O B pode ficar ou aqui, quer dizer, que o B não pode ficar. Ele não pode ficar no meio, entre o A e o C. Ele não pode ficar aqui entre o C e uma outra pessoa. E ele não pode ficar aqui entre o A e uma outra pessoa. Então, essas são as 3 posições que estão impedidas para B quando A e C estão lado a lado. E quando A e C não estão lado a lado, eu vou ter a seguinte configuração: o A, o X, o C, o Y, né? Mais ou menos assim. E aí, quais são as posições que o B não pode ficar? Ele não pode ficar aqui ao lado do A, ele não pode ficar aqui, nem aqui e nem aqui, né? Então, aqui são as 4 posições impedidas para o B, quando A e C não estão lado a lado. Porque imaginar que tem um monte de pessoas ali, mas pelo menos uma ali ao lado do A, pelo menos outra ali ao lado do C, né? Podem existir várias pessoas. Só que quando ele está encostando assim numa posição que, se ele se encaixar, ele vai acabar ficando ao lado do C ou vai acabar ficando do lado do A, aí você bloqueia essa posição, tá? Então, ele quer saber quantas rodas. Cadê a pergunta? Ele já fez a pergunta? Imagine que N vai formar a roda, né? Imagine que o B não deve ficar. Ele quer saber a quantidade de rodas, tá? Nessa configuração. Para contar as rodas em que A e C ficam lado a lado, nós podemos imaginar que o A e o C são uma única pessoa. Daí nós vamos multiplicar o resultado por 2, porque eu posso ter assim o A ao lado do C
ou o C e o A do lado, né? Que ele vai estar à direita ou à esquerda, o A pode estar à direita ou à esquerda de C. Como tem esses dois jeitos possíveis, e o A e o C vão ser contados como uma única pessoa, então a quantidade de combinações que eu vejo é o N menos, que já estava menos o B, menos o A e menos o C, né? N menos 3, né? Só que como eu posso ter o A à esquerda ou à direita de C, eu multiplico por esse 2 aqui que está aparecendo. 2 vezes N menos 3 fatorial. Tá, por que deu menos 3? Na verdade é assim, quando a gente estava vendo o assunto das rodas, a quantidade de rodas possíveis, ela geralmente é assim, N menos 1 fatorial, onde N é a quantidade de pessoas que eu quero organizar na roda. Isso aqui é a quantidade total de possíveis rodas que podem ser formadas. Como agora eu estou contando que o A e o C são uma única pessoa, uma só pessoa, e o B, agora eu vou tirar o A e o C, então é como se fosse N menos, o N na verdade ele é N menos 2. E aí esse menos 1 é da ideia, do raciocínio que a gente já viu na aula anterior, de quantidade de rodas possíveis. Então o total disso vai dar N menos 3, tá? Agora nós vamos determinar o número de rodas que o A e o C não estão lado a lado, ou seja, essa lógica assim, que do A e o C ser uma única pessoa desaparece. Então agora eu tenho, volto o A e o C, tá? Para o lugar deles. E eu tirei só o B, não é isso? E agora eu tenho N menos 1, N menos 2. N menos 2 aqui, ó. N menos 2 fatorial. Mas isso é fácil, então basta considerar a coleção de todas as rodas e excluir só aquelas que... E aí eu vou tirar as que o A e o C aparecem juntos, né? Eu pego todas as rodas, que é N menos 1 da fórmula, só que menos o B vai dar N menos 2 fatorial, e tiro todas aquelas que tá o A e o C juntos. Aí isso eu vou ter as rodas que o A e o C não estão lado a lado. Então é o N menos 2 fatorial menos 2 vezes N menos 3 fatorial, é a quantidade de rodas que o A e o C não aparecem juntos, tá? Agora pronto, agora eu tenho que, para responder a quantidade de rodas que o B está na roda e essas condições dele não aparecer ao lado de A nem ao lado de C, aí eu junto tudo isso numa única fórmula. Que agora eu coloco o B, né, na roda. E aí a gente precisa daquele raciocínio lá de cima. Então aqui, estamos prontos para deixar o B entrar na roda. No caso em que A e C estão lado a lado, existem lado a lado, é aquele caso que a gente viu lá no início, 2 vezes N menos 3 fatorial. E existem 3 posições impedidas para B, dentre as N menos 1 posições possíveis. Ou seja, N menos 1 menos 3 vai dar N menos 4 posições que o B, né, pode estar, né? Número de rodas válidas que ele está chamando. Isso aqui foi uma álgebra para aparecer esse 4, tá? Esse N menos 1 seriam as posições que ele poderia, mas aí eu tenho que tirar as posições que ele não pode. Então, o total de posições que ele pode é o total menos 4, são as posições válidas, tá? Que é esse N menos 4 que está aparecendo aqui.
E o caso em que o A e C não estão lado a lado, são 4 posições impedidas para B, dentre as n-1 posições possíveis. Então, de novo, eu teria n-1 numa situação normal, mas existem 4 que ele não pode estar. Isso aqui vai me dar n-5. E esse n-5 eu vou multiplicar por todas aquela conta que deu as posições impedidas para o B na situação que o A e o C não estão lado a lado. Pronto. De posse de todas dessas duas equações, eu vou enumerar aqui, da 1 e da 2, a gente responde a questão de todas as rodas possíveis, que é essa aqui, ó. Menos 2n menos 3 fatorial vezes n menos 5. Isso aqui está multiplicando, tá? O n menos 5 para cá e o n menos 5 para cá. Então, ele aqui está aparecendo n menos 5, n menos 5. Mais 2 vezes n menos 3 fatorial vezes n menos 4. Isso aqui a gente pode simplificar com algumas álgebras e chega nessa conclusão aqui. O n menos 5, n menos 2 fatorial e o n menos 3, 2. N menos 3 fatorial ao lado do 2. O que a gente faria aqui? Ele está com n menos 3, né? Então ele é o n menos 3 fica em evidência nessa linha aqui, que é a conta, né? Acho que vocês dão conta de ver, né? Que é o n menos 3 fatorial. Aí eu fico com 2. Aqui é menos 2, tá? Esse menos, né? Menos 2, que multiplica n menos 5. E aqui eu tirei o n menos 3 fatorial e tenho mais 2, n menos 4. E aí eu tenho aqui, vou ter menos 2n, mais 2n vai cancelar. Aqui vai ter 10, aqui vai ter menos 8, vai dar 2, né? Então, vai ficar assim, menos 2, mais 10, mais 2n, menos 8, né? E aí, aqui que sumiu e o 10 menos 8 ficou 2. E é esse o 2 que a gente está vendo aqui, ó. 2n menos 3 fatorial. Esse foi o raciocínio número 1, de pegar todas as rodas que satisfazem a condição de que o B não pode estar nem ao lado de A, nem ao lado de C. Vou dar um pause aqui.